Bom dia para você que chegou. Que esse seja o dia que o Senhor fez, que o Senhor preparou para nós. Que estejamos transbordando da presença dEle. No nome de Jesus. Bom dia, Ed. Bom dia, Tia Teté. Bom dia. Vamos lá, né? Continuar nosso estudo. Hoje a gente vai sair dos recursos. A gente ficou lá um tempinho. E a gente enfatizou, né? Alguns recursos que o Senhor quis falar com a gente sobre as nossas características, sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre o tempo, sobre as sementes que a gente tinha para plantar, né? Sobre essa... ontem a gente falou sobre a palavra, que era essa semente incorruptível. Então, agora que a gente já passou por esses 4 que o Senhor quis falar, bom dia, Erma, amém, amém. A gente vai passar para o próximo item da parábola, que é sobre a capacidade. Lembrando para vocês que nós falamos sobre o Senhor, nós falamos sobre os servos, nós ficamos aí um tempinho nos recursos, porque o Senhor quis dar essa ênfase, e agora a gente está indo para a capacidade, né? E eu gosto muito desse tópico, particularmente, porque eu acho ele profundo, acho ele lindo, e ele também aponta para o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente vai ler a parábola lá, a gente vê que tem uma observação na parábola que diz assim: dividindo o dinheiro, né, do Senhor de forma proporcional à capacidade dos servos, à capacidade deles, à capacidade de cada um dos servos. Então, nós vimos na parábola que o Senhor, ele dividiu o que ele queria dar para esses servos, o que ele queria confiar a esses servos, de acordo com a capacidade de cada um. E quando a gente fala de capacidade, às vezes essa palavra, até no nosso contexto, pode passar um ar de tipo assim, fulano é mais capaz do que eu. Ele sabe mais do que eu, ele sabe fazer mais do que eu alguma coisa. Ele pode mais do que eu alguma coisa. Dá uma sensação de, às vezes, se a gente não olhar bem para o significado, para o entendimento dessa palavra, até de comparação. Fulano, o Senhor achou que fulano era capaz de eu não. Dá uma sensação de menosprezo, sabe? Vamos falar sinceramente? Dá uma sensação assim, você está querendo dizer que eu não sou capaz de fazer isso? Você está querendo dizer que fulano é capaz e eu não? O Senhor fez fulano capaz de carregar 5 talentos e eu só um? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me fez inferior ao meu irmão? Por que o Senhor me fez inferior a esse servo ou aquele servo? Por que o Senhor achou que eu só merecia um? E eu queria tirar da nossa cabeça, eu não, né? O Senhor, mas eu acho uma preciosidade quando a gente pode tirar da nossa mente que a capacidade tem a ver com essa questão de fulano pode algo que eu não posso. Uns têm uma habilidade, outros têm outras. A gente associa muito essa parábola aos talentos, então diz, fulano tem um talento de cantar e eu não tenho. Fulano tem o talento de falar e eu não tenho. É verdade, Deus deu dons específicos para uns, outros dons para outros. Fulano profetiza e eu não. É verdade, apesar da Bíblia dizer que a gente deve buscar os dons, então eles não são exclusivos de uma pessoa ou de outra. É verdade que uns têm uma habilidade maior. Mas quando a gente fala de capacidade, a gente não está falando sobre as habilidades de alguém. A gente está falando, também não está falando sobre os talentos de alguém. A gente está falando sobre o tamanho de alguém, a estrutura de alguém. Qual é o tamanho de uma pessoa? Isso é muito interessante porque a gente começa a entender a capacidade não como uma sensação de menosprezo, mas uma sensação de cuidado do Senhor. Por quê? Eu trouxe aqui, ó, a capacidade desse copo, o tamanho
desse copo, ele é quase o tamanho da minha mão, a estrutura desse copo, de comportar essa água, não é a mesma estrutura dessa garrafa, super discreta, por sinal, minha cara bem discreta que eu sou, de comportar essa água. Cabe muito mais água nessa garrafa do que nesse copo. Esse copo deve caber uns 250 ml, aqui cabem 2 litros de água. A capacidade fala sobre isso, a capacidade desse copo é de 250 ml. Aproximadamente, a capacidade dessa garrafa, que é maior que a minha cabeça, é de aproximadamente 2 litros de água. E quando o Senhor olha a nossa capacidade, Ele está olhando para isso aqui. Ele não está olhando que a garrafa sabe fazer uma coisa que o copo não sabe. Os dois carregam água, mas a garrafa aguenta mais água do que o copo. Então, quando o Senhor está olhando para os seus servos e olhando a capacidade dos seus servos, Ele está olhando para o quanto o servo aguenta a respeito de alguma coisa. O quanto o servo tem estrutura para determinada coisa. É interessante que a Bíblia traz alguns segredos para nós sobre a capacidade, né? Quando a gente vê lá no primeiro milagre de Jesus no casamento, que fala que ele transformou a água em vinho, o lugar onde o vinho era armazenado para o casamento eram em pedras que eram brutas, e essas pedras foram talhadas até ter espaço para caber o vinho. Elas foi criado um vácuo, um buraco nessa pedra, até que essa pedra suportasse carregar alguma coisa. É como se aqui fosse a pedra, aqui é como se isso aqui fosse uma pedra, tá? E aí, os homens cavaram essa pedra até que criasse um buraco nessa pedra para que ela pudesse suportar alguma coisa. No caso do nosso exemplo, o vinho. E é interessante que uma pedra bruta, cavada, é uma pedra que foi trabalhada, né? É uma pedra que foi ali, digamos, esculpida para aguentar determinada coisa. E bater na pedra dói. Cavar a pedra dói na pedra. Por que eu estou falando que dói na pedra? Porque a pedra somos nós. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Pedro 2,5, assim, ó. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. No 6, ele vai dizer que a própria pedra de Sião é o nosso Senhor. Mas a Bíblia cita a gente, em 1 Pedro 2,5, como pedras vivas. E é interessante que quando o Senhor menciona, prestem atenção, porque parece que eu estou fazendo uma viagem, mas não estou, tá? Quando Deus menciona lá em Êxodo 20, no versículo 25, ele diz também sobre pedras, ele falou assim, ó, se usarem pedras para construir o meu altar, que sejam apenas pedras inteiras, em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, pois isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. O que Deus está falando aqui? Que os homens não podiam talhar as pedras. Em algumas versões falam, quando você for construir um altar para mim, não usem pedras talhadas por mãos humanas. Tem algumas versões da palavra que diz isso. Porque nós somos pedras vivas do Senhor, talhadas não por mãos humanas, mas talhadas por Deus. Quando nessa versão de Êxodo 20 e 25 diz não usem pedras talhadas por mãos humanas, é porque o Senhor é bem claro quando ele diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas, por mãos de homens. E ele diz que nós somos pedras vivas
templo do Senhor. E o Senhor faz como quer com esse templo. Nós, como servos, carregamos algo dentro de nós. Assim como aquelas pedras cavadas, talhadas para carregar algo, para suportar alguma coisa, o Senhor também nos talha. Nós somos brutos diante dele, mas ele nos talha para que caiba em nós alguma coisa. Uma vez eu estava colocando água para o meu cachorro. Visualizem aí na cabeça de vocês a vasilhinha de um cachorro, tá? Aquela vasilhinha de água. Um cachorro pequeno, meu cachorro é pequeno. Uma vasilhinha de água rasa, pequena. E eu coloquei, enchi um copo e derramei a água naquela vasilhinha. E aí, em vez de aquele dia eu não sei, eu tava com preguiça, não sei o que aconteceu comigo. Em vez de eu abaixar e derramar a água de perto, eu derramei a água do alto. Mirei na vasilhinha, falei, aqui tá bom. E derramei a água do alto. Eu acertei a vasilhinha, mas a maior parte da água foi para fora da vasilha. E eu falei, mas eu acertei a vasilha. E o Senhor falou para mim, filha, é isso que acontece quando eu do alto derramo alguma coisa em uma vasilha muito rasa. Então eu quero que vocês entendam hoje que esse copo só é mais raso do que essa garrafa. Quando eu e você somos rasos, nossa capacidade é menor. Quando eu e você permitimos que o Senhor cave mais, para que tenha um espaço mais fundo dentro de nós, então a gente suporta mais. A capacidade dos servos está falando sobre a capacidade deles de suportar o derramar daquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Então, quando o Senhor está falando que a capacidade de um é maior do que a de outro, ele não está querendo dizer que um é melhor do que o outro, que um é superior ao outro, que um sabe fazer mais coisas do que o outro. Ele está querendo dizer que um aguenta mais uma pressão, uma humilhação, uma exposição, aguenta mais um processo do que o outro. Porque a capacidade também fala sobre uma estrutura para muitas vezes padecer, para renunciar, para descer diante de Deus. Tudo isso para quê? Para que nessa estrutura, essa estrutura seja mais cavada, seja mais fundo, para aguentar a glória de Deus. E Deus, quando ele faz isso, ele não está querendo diferenciar. Fulano só vai carregar 10% da minha glória. E o outro só vai carregar 50%. Mas o outro vai carregar 100% do peso da minha glória. Ele não está dizendo isso. Não há diferenciação. Não há um valor maior entre um servo que aguenta 200 ml de um servo que aguenta 2 litros. Para Deus, eles têm exatamente o mesmo valor. Tanto é que quando o Senhor da parábola vem fazer a prestação de contas, ele não diz para o servo que ganhou 2, por que você não me trouxe 10 igual ao que eu dei 5? Não. O servo disse que multiplicou 100%, e o Senhor disse, servo bom e fiel, 100% de 2 é 4, não é 10. Ele não está comparando se um trouxe 10, o outro tem que trazer 10 também. Ele está dizendo que se um tinha 5, multiplicou e trouxe 10, o outro que tinha 2 também multiplicou e trouxe 4. Quando Deus olha para nós, ele entende essa capacidade de suportar. Algumas funções exigem mais estruturas do que outras. Algumas coisas, alguns dons, algumas coisas específicas que a gente recebe do Senhor exigem mais estrutura, mais conhecimento, mais experiência de Deus do que outras. E na responsabilidade diante de Deus, há sim diferenciação. Valor não. Cada servo tem o mesmo valor para o Senhor, mas a função de cada servo é diferenciada. Isso sim.
Há uma hierarquia, porque um aguenta servir mais do que o outro. Nessa hierarquia, a gente vai ver logo ali na frente que o mordomo é o servo que aguenta servir mais do que o outro. Aguenta se doar mais, se derramar mais. Ele aguenta dar a própria vida mais, como nosso Jesus fez. Se derramar por inteiro em prol de alguma coisa que ele está cuidando, para multiplicar essa coisa. Então, eu quero que vocês entendam que diante de Deus, eu e você temos o mesmo valor. Mas diante de Deus, a minha função e a sua é diferente. E isso não faz da minha mais importante que a sua. É porque, às vezes, a de um precisa de mais estrutura do que a do outro. Então, se alguém está mais exposto do que você, não acho que isso é um problema. A gente viu quando a gente está falando do corpo, que Deus dá maior honra, protege mais as partes que estão escondidas. São as partes que são mais frágeis, as partes mais vitais do corpo. Alguém que está exposto dia e noite a alguma coisa precisa ter uma casca maior, precisa ter uma capacidade maior, precisa ter uma estrutura maior para carregar o que ele está carregando. Eu quero que você entenda que quando Jesus, lá naquele casamento, olhou para as pedras talhadas e disse, encha de água. Ele não estava falando para encher de qualquer coisa. Quando a gente vai lá em Efésios 5, no versículo 25, eu vou ler da metade para frente, está dizendo assim, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim, agora 26, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Quando a gente fala de capacidade, e a gente viu ontem como a palavra é uma semente, como aqui dentro dessa palavra existem várias sementes que o Senhor nos dá para plantar em diversas oportunidades. Eu quero dizer para vocês que a água na Bíblia é a própria palavra. Quando Jesus olhou para aquelas talhas e falou, derramem nessas talhas água, ele estava dizendo para encher as pedras cavadas com a palavra. Então, eu quero que você pense que o Senhor, quando está falando de capacidade, ele está dizendo qual é a capacidade desse servo de carregar a minha palavra. O quanto da minha palavra eu posso derramar nele, o quanto da revelação da minha palavra eu posso derramar no meu servo, sem que ele desperdice. Porque transbordar é diferente de desperdiçar. Quando você transborda, você foi completamente cheio ao ponto de transbordar. Quando você desperdiça, é a historinha do cachorro, da vasilhinha do cachorro. É derramado, não encheu, a maior parte foi para fora porque era raso demais. E é interessante porque Deus diz que nós podemos aumentar a nossa capacidade. A sua capacidade hoje pode ser de um copo de 250 ml. Mas você, no seu relacionamento com Deus, pode deixar o Senhor te cavar para você virar uma garrafa de 2 litros. É por isso que quanto mais fome e sede você tem, mais você aceita o processo, mais o Senhor te cava, mais palavra derramada em você, mais revelação você tem para semear nas oportunidades. E aí você multiplica. Senhor, o Senhor me entregou essa porção da sua palavra e eu multipliquei. Eu coloquei em prática, eu semeei e deu até a 100 por 1, Senhor. Porque a tua palavra é viva e é eficaz. E eu vi os resultados da sua palavra. É por isso que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Já falei para vocês que a Bíblia não está necessariamente falando de tamanho. Isso foi uma tradução específica que a versão NVI fez. Mas o sentido lá, quando vai olhar no original, está querendo dizer como um grão de mostarda, que é pequeno, mas quando cresce, ele se torna a maior das hortaliças. Você planta hoje uma semente da palavra.
E ela vai brotando e germinando, e você não tem mais dimensão de onde ela vai parar. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Então eu quero dizer para você hoje que quando o Senhor fala de capacidade, Ele está falando do tamanho que você tem aí dentro para carregar a palavra dEle, para carregar a glória dEle, para carregar a porção do Espírito Santo dentro de você. Isso quer dizer que Ele deu 10% do Espírito Santo para um e 30% para outro? Não. Quer dizer que o Espírito Santo pode se manifestar 200 ml em um e 2 litros em outro. Porque alguém está se permitindo ser cavado por Deus. Nath, como é que eu faço para poder ser cavada por Deus, para minha capacidade aumentar? Aceite o processo. Aceite os processos de Deus na sua vida. Porque através dos processos, à medida que eu e você passamos pelos processos e não fugimos dos processos, mas entendemos, Senhor, faz em mim a obra que o Senhor quer fazer com esse processo, então nós estamos permitindo que o Senhor nos cave. Dói a beça, mas como já dizia lá em 2 Coríntios 4:17, essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Quando você passa pelo processo das aflições com o Senhor, pela prensa, por ali, pelo processo que Ele está te talhando, te cavando, construindo um espaço maior dentro de você para Ele. Quanto mais você deixa o Senhor fazer isso, quanto mais você é confrontado pela palavra, quanto mais você faz jejum, você busca o Senhor, você ora, você lê a palavra, quanto mais a palavra vai cavando você, quanto mais o Senhor vai ali cavando você, aprofundando você, mais você ganha estrutura para carregar esse peso da glória de Deus. A glória de Deus tem um peso. A glória de Deus tem um peso. E como é que eu sei que eu posso carregar? Jesus disse, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas eu pergunto para vocês, o fardo de Jesus, do peso da glória de Deus, é leve para quem? Vamos pensar aqui uma coisa. 1 quilo é leve ou pesado? Depende de quem está carregando. 1 quilo para um bebezinho é um peso enorme. 1 quilo para um atleta não é nada. 1 quilo para um homem desenvolvido não é o peso de 1 quilo para um bebezinho. Então, o peso da glória, esse fardo de Jesus, esse peso da glória de Deus, depende de quem está carregando. Pode ser leve para você e pesado para mim. Pode ser leve para mim e pesado para você. Depende do quanto eu me permitir ser aprofundada. Quanto mais eu permitir que o Senhor tenha um espaço profundo em mim, mais água, mais palavra Ele vai derramar em mim. Mais porção do Espírito dele Ele vai derramar em mim. Mais dons Ele vai derramar em mim. Mais revelações sobre o céu Ele vai derramar em mim. Mais coisas eternas Ele vai derramar em mim. Porque eu me permiti ser cavada por Ele. Deus não quer desperdiçar nada em nós. Ele não quer derramar nada em nós precioso do céu, da glória dele, para a gente desperdiçar. Então, às vezes, você vê, poxa, Deus derramou isso sobre a vida de alguém, não derramou na minha. Será que não é porque alguém se deixou aprofundar mais do que você? Você não é melhor ou pior do que ninguém, mas o espaço que Deus pôde construir na vida de alguém, de repente, não é maior que o seu? Ah, Nath, mas dói. Por isso que é uma escolha sua. É uma escolha sua se deixar ser trabalhado, lapidado, talhado, cavado pelo Senhor. Eu vou dizer, os processos em que o Senhor cava a gente como pedra dói, mas você passa a amar, porque você recebe revelações que você não tinha antes. E aí você fala, meu Deus, eu quero mais, vai doer, mas eu vou receber mais. E o peso da glória vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A palavra vai se tornando viva dentro de mim e de você. E aí, como uma esponja,
né? Se você molhar uma esponja, não importa onde você aperte, vai sair o que está cheio. Se a esponja está cheia de água, se você apertar aqui sai água, se você apertar aqui sai água, se você apertar ali sai água. Você vai ter dentro de você a palavra para derramar em qualquer ocasião. Uma vez eu estava refletindo com o Senhor sobre a vida de Davi. E eu falei, Senhor, o Senhor ungiu Davi. Davi era um homem segundo o seu coração, servo do Senhor. Sofreu uma perseguição que ele não pediu. Ele não foi atrás do Senhor falar, me faz rei, eu quero muito. O Senhor escolheu ele. Aí o Senhor fez Saul perseguir ele. Uma perseguição ferrenha, uma perseguição que era em qualquer lugar, ele não tinha feito nada. Foi o Senhor que decidiu que ele ia ser rei. E ele teve que passar por esse processo de perseguição enorme, Senhor. Foi difícil também, a vida foi pesada o que Davi passou. Eu falando com Deus sobre o que ele estava fazendo na vida de Davi. E aí o Senhor falou para mim de uma maneira muito clara. É um vocabulário que eu nem uso, né? Mas ele falou assim para mim, por que me tomas? Por acaso eu não sei o que eu faço com meus servos? Você, por um acaso, conhece a estrutura de Davi? Você, por um acaso, conhece sequer a sua estrutura? E aí eu parei assim, eu falei, meu Deus, a minha cabeça de Pedro, né? Perguntando para Deus, e quanto a este? E o Senhor falou para mim, me deixa fazer a minha obra em você e no seu irmão. Às vezes a gente olha para o outro e fala, meu Deus, é pesado, não é justo não. Olha o que aconteceu, olha o que fulano passou. Senhor, que isso? Mas a gente não conhece, é Deus que conhece a estrutura de alguém. É Deus que conhece o quanto alguém se permite ser cavado por ele. É Deus que conhece o quanto alguém aguenta ser lapidado por ele. E quanto mais Deus puder me lapidar e te lapidar, mais ele vai fazer. Porque ele quer derramar mais da palavra dele. E quando ele derramar da palavra, quando ele derramar da unção, a gente não vai desperdiçar nada. Porque tem profundidade suficiente para aguentar tudo que ele está derramando. Então, que eu e você possamos entender que a gente não tem que se comparar com o outro. O outro recebeu 5, uma porção maior do que a minha, que foi só 2. Deus não está olhando para isso. O problema é quando a gente não se permite crescer. Isso é um problema. Nós viramos cristãos espirituais, cristãos rasos e não espirituais. Cristãos imaturos. Viramos homens feitos com a capacidade de carregar 1 quilo, que é pesado para um bebê, em vez de poder carregar 10 quilos da glória de Deus. Para que o mundo conheça quem é o Filho e quem é o Pai. Por isso que a Bíblia diz que toda a criação espera ansiosamente, ardentemente pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Porque eles revelam uma porção maior da glória do Senhor. E os filhos maduros não quer dizer aqueles filhos que são mais velhos, e sim os mais desenvolvidos. E quando eu falo mais desenvolvidos, eu falo do coração. Da boca de uma criança sai um perfeito louvor, que revela ao mundo algo específico que muitos adultos fazem só da boca para fora. Eu não estou falando para a gente julgar ninguém pela capa. Eu estou falando que só o Senhor conhece o quanto você se entrega, qual a capacidade que você deixa Ele construir dentro de você. Então hoje eu tenho essa notícia para te dar. A capacidade fala sobre a sua profundidade para suportar a glória de Deus. E a Bíblia diz que nós podemos deixar o Senhor trabalhar em nós para que nós possamos expandir a nossa capacidade. Para fechar, eu quero deixar para vocês lá em Isaías 54:2, diz: amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. No 3, pois logo você transbordará para todos os lados. E aí ele continua falando que os descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Então que hoje você e eu possamos permitir que o Senhor nos cave, nos coloque de profundidade, para que a gente consiga suportar mais o peso da glória de Deus, para que a gente seja completamente cheio e transborde para todos os lados, que não
desperdicemos o Espírito Santo, a palavra, a revelação do céu, os dons, porque quando a gente se permite ser cavado, o Senhor não hesita em derramar tudo que Ele tem para nós. Mas na superfície, Ele sabe que vai desperdiçar. A minha capacidade e a sua falam sobre isso.